Hoje é dia 5 de julho de 2024, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do SEB Minas. Estou em Belo Horizonte, aqui no bairro Mantiqueiras. Eu estou chegando aqui na comunidade das Carmelitas da Caridade Vedruna. Eu vim aqui para gravar uma entrevista com a nossa querida irmã Idalina Barion. Irmã Idalina Barion, aqui detrás da câmera, eu, Frei Gilvander Moreira, depois de muitos meses tentando conciliar sua agenda com a minha também, para eu ter a alegria de gravar uma entrevista com você, estamos aqui em Belo Horizonte, aqui no bairro Mantiqueira, aqui na querida comunidade de vocês, né, Carmelitas da Caridade Vedruna. E você, irmã Idalina Barion, já com 86 anos, uma irmã freira de luta, com opção pelos pobres. Primeiro, parabéns mil vezes, gratidão eterna pela história de vida e de luta que você tem. Você nasceu aonde, irmã? Eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Assis. Cidade não, no interior de Assis, né? No sítio, onde nós tínhamos café. E me criei lá até os 9 anos, e depois dos 9 anos, minha família foi para Paraná, e eu então fui também com 9 anos, e já fiquei até eu entrar freira, fiquei no Paraná. E então, mas lá em Assis, lá no estado de São Paulo, nós tínhamos um sítio, né, de café, com muitas frutas, né, então o que eu posso assim revelar da minha infância, Frei Gilvander, e de como positivo, né, que eu adorava muito as flores, né, os dos jardins, colher frutas do quintal, as frutas e flores mais bonitas eu levava para minha mãe, né, e ela agradecia muito. Aí eu gostava muito de estudar também, eu caminhava umas 3 quilômetros para estudar. Mas eu gostava muito de estudar e gostava muito da minha professora. Claro, toda criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos gosta muito da professora, né? Então, eu adorava minha professora. Então, foi assim, uma infância muito gostosa, né? Muito ligada à natureza, por isso que hoje eu sou muito do meio ambiente, né? E o que mais, assim, da minha infância, como eu atribuo, assim, como negativo de trauma, né? Foi quando a minha família teve que mudar para o Paraná, como eu já falei, né? De São Paulo para Maringá, Paraná, e a minha mãe quis me deixar com a minha irmã mais velha, né? Para mim poder ficar, para poder terminar os estudos daquele ano, que depois não tinha muita certeza se a gente ia achar vaga na outra coisa. E eu fiquei muito entusiasmada por isso. Mas quando chegou na hora, né, que a minha família saía de caminhão para o Paraná, e eu fiz um berreiro tão grande, que até hoje eu sinto lá dentro de mim, né, aquela lembrança meio negativa, né. Então essa foi a minha impressão, assim, quando eu era mais jovem, né? Quer dizer, quando eu era criança, né? Oi, irmã Idalina, você nasceu em que ano mesmo? Eu nasci no dia 24 de novembro de 1937. 37. Então estava na iminência de começar a Segunda Grande Guerra na Europa, né? Exatamente. Com a ascensão dos nazistas, né? Exatamente, então era bem isso daí. E como é que chamava seu pai, sua mãe, quantos irmãos e irmãs você teve, e o nome da professora que você fez referência? Ah, tá. Então, o meu pai se chama Cirilo Barion, ele é italiano, ele veio da Itália com 2 anos. E minha mãe chama Olivia Barion também, porque como é casada com Barion, né, perdi o nome da família dela e pegava do... Então, eles eram assim, né, eles eram roceiros, né, era da roça mesmo, né, meu pai sempre tinha café. E o sítio era de vocês? O sítio era nosso, mas quando começou a ficar fraco, né, o sítio, então ele vendeu e foi para o Paraná, que o Paraná tinha terra boa e tudo, né, e aí nós fomos morar, assim, na dependência de um, de outro, até a gente
se fixar noutra terra, né? Onde meu pai pôde comprar mais umas terras lá e a gente ficar na terra. E eu sou a nona de 12 irmãos. 12 irmãos? 12 irmãos. Que beleza. 5 homens e 7 mulheres. E já morreram todos, agora temos somente 5 na terra, né? E a sua primeira professora? A minha professora da infância, ela chamava Iraci. E eu gostava muito dela. Então foi aquele que eu falei do trauma, né? A gente ter que se dividir entre a família, a minha irmã mais velha, né? Que eu iria ficar na casa dela, e a minha professora, né? Minha escola. Então você migrou com sua família de São Paulo para o Maringá, é norte do Paraná, não é? Norte do Paraná. Primeiro ficamos por Londrina, Cambé, né? Lá no Paraná. E você tinha mesmo, né? 7 anos de idade? Eu tinha 9 anos. 9 anos? É. Foi a sua primeira migração. Isto. E nessa época, isso aí era mais ou menos 1945, então, né? 45, exatamente. Era 1945 que nós O fomos estado do Paraná era... 47, porque meu irmãozinho, meu caçula, ele nasceu no 45, eu tinha 2 aninhos, quando a gente foi para lá. Nessa época, o estado do Paraná era totalmente virgem, né? Matas e matas e matas, e estava começando já uma grande leva de paulistas, de mineiros, de nordestinos indo para o Paraná, não era? Exatamente. E meu era pai uma comprou, frente de exploração. Exploração, né? de terra, né? E meu pai comprou um sítio onde a gente plantava um pé de alface, e daí 8 dias estava aquele mundo de alface lá. Terra fértil. E batata, sabe? Muito bonito. E assim, tinha água assim que corria, quando chovia, corria assim no morro, assim, né? Minava a água e a gente brincava lá fazendo daqueles moinhos assim de água, né? Isso no município de Maringá? Não, aí já foi lá em Marialva. Nós compramos lá em Marialva. Depois nós ficamos 7 meses só lá. E como as cidades vizinhas, que era Maringá e Marialva, não tinha assim condições de médico, assim, a minha mãe tinha muito medo que as crianças ficassem doentes e não podia levar, não tínhamos carro nem nada, né? Para levar para o médico. Então ela já falou para meu pai vender o sítio e vamos morar em outro lugar, e nós compramos em outro, lá em Mandaguaçu, aonde eu já me cresci, né? Já fui com a minha infância de 13 anos, 14 anos, por aí, né? Vocês conseguiram comprar um pedacinho de terra lá? Aí ficamos lá. Em Mandaguaçu também, Paraná, bem pertinho de Maringá, Paraná. Nessa época, em Maidalina, ali na região do norte do Paraná, chovia muito? Chovia muito. A minha mãe, quando meu pai compra terra, ela falava assim: olha, Cirilo, você compra um lugar onde tem uma nascente de uma mina e tem um rio. Ela escolhia, porque na época era exuberante a água que tinha no Paraná. E também em São Paulo, onde a gente morou. E hoje já não tem mais nada. Hoje foi tudo devastado, contaminado, né? Exatamente. E porque já devastaram tudo, né? Com então, as monoculturas e o agronegócio está desertificando os territórios, né? Exatamente. Então é uma lástima. Eu lembro daquelas minas preciosas. Depois a gente tinha um poço dentro com água limpa, boa, né? A gente tomava água do poço, não estava contaminada nem nada, né? Da mina, do rio. O rio era somente o gado, né? E para os porcos, né? Que a gente criava. Então era uma beleza na época. Maidalina, então você viveu a sua adolescência no Paraná até quando você ficou lá? Então, aí até eu entrar religiosa, né? Então, aos 15 anos, eu participava na paróquia de São Sebastião, né? Lá no estado do Paraná, a cidade de Mandaguaçu, município de Mandaguaçu. Lá então a gente tinha assim uma mocidade, uma infância, eu tinha 15 anos, a gente rezava muito terço, né, nos lugares assim onde minha mãe queria que a gente fosse, por exemplo, no tempo da quadrilha, a gente ia no interior, celebrava, né, rezava o terço. Nós participávamos muito da paróquia
Eu trabalhava muito, eu era filha de Maria, né? A minha mãe era do Apostolado da Oração, a minha outra irmã também da filha de Maria. E a gente, assim, era muito feliz na minha vida lá. E eu era muito namoradeira. Eu gostava muito de dançar. Ao sábado eu gostava sempre de ir nos bailes, né? Dançar no interior, né? Mas sempre eu tinha aquela... Não, assim, parece que o casamento não me atraía, não, sabe? E aí foi quando, lá em Mandaguaçu, veio as missões dos padres capuchinhos. E eles incentivaram muito as filhas de Maria, né? Quem que fosse, assim, se consagrar. E aí eu achei muito lindo, né? Me consagrar. Comecei a procurar, então, congregações religiosas. Aí eu olhava uma, olhava outra, mas eu não me agradava muito. Aí foi com as Carmelitas da Caridade de Vedruna, que estavam em Maringá e também em Mandaguaçu, né? As irmãs que estavam lá eram todas irmãs assim, muito acolhedoras e muito alegres, e eu era também muito alegre. Então, aí eu peguei a vocação, já comecei a pensar, deixei um namorado, deixei de um dia para o outro e falei que eu ia ser freira, eu não queria casar com ele não. E aí ele falou, onde você foi eu vou te buscar. Mas acontece que eu fui bem longe, né, fui para a Argentina. E você tinha uns 18 anos, mais ou menos? E eu tinha 19 anos. Aí, quando eu entrei já no noviciado, já eu tinha, então, já estava terminando 19 anos, entrei já nos 20 anos e fiz meu noviciado lá em Argentina. Ou em Buenos Aires? Buenos Aires, isso. São Miguel era uma finca que as irmãs tinham e lá estava o noviciado. Finca é tipo um sítio? Uma pequena propriedade. Isso, das irmãs, né? E então, aí eu fiz o meu noviciado, aí depois voltei para Maringá. Fiquei 1 ano em Maringá e isso foi no 61. A minha irmã Virma entrou, eu entrei no 57 e a minha irmã Virma entrou no 58, só que ela era bem adolescente quando ela entrou, e eu já tinha meus anos, né? E então ela entrou e aí ficamos as duas, nós voltamos para o Brasil. Minha mãe ficou muito feliz de ter 2 filhas religiosas, né? E depois então, aí daí 1 ano, no 61 que eu fiquei no colégio, terminando meus estudos, né? Os estudos primários, quer dizer, primário não, porque eu fiz até o quarto ano no sítio. Depois a gente foi fazendo, já depois de freira, a gente fez o ginásio, fez o secundário, tudo, né? E eu fui fazer a minha faculdade no 72, né? Terminei nos 74. Estudou então, o quê? Eu fiz pedagogia e especialização em pré-primária, porque eu trabalhava com a pré-primária, né? E aí então eu fui transferida para São Paulo. Em São Paulo foi já no 59 que eu fiz meus votos. Na capital? Na capital, lá no Colégio São Luís. E então eu fui no 72, né? E nos 72 eu fui para... Não, 72 não. Nos 62, né? Fui para uma escolinha lá na nossa comunidade mesmo, lá no espaço da nossa comunidade, uma casa alugada. E lá então eu ajudei a irmã espanhola, né, que tinha só espanholas, né? E eu ajudava na alfabetização das crianças. Aonde que era essa comunidade? Lá em São Paulo, São Luís, a Avenida Doc Lobo, perto da Avenida Paulista, dos jesuítas. E lá então eu fiquei um pouquinho na escola, né? E aí foi a minha militância política lá, né? E eu entrei numa escola e era no tempo da ditadura militar. E você acredita, Gilvander, que eu estudei numa escola particular cujo diretor e corpo docente, todos os professores, eram comunistas, eram marxistas, né? E então eu comecei assim despertar para esse lado político. Inclusive meu pai, ele era muito
de política, né? Ele gostava muito do Getúlio Vargas, aquele que fazia o bem para os agricultores, ele gostava. Eu puxei muito para o meu pai, sabe? E acho que eu fui muito assim. Então lá eu comecei a aprender a observar assim, a diferença, né? O militarismo, né? Que havia na ditadura militar, que eu não aceitava aquele modo de conduzir o povo, né, naquele regime militar, matando muitas vezes as lideranças que estavam indo contra, né, o governo. Perseguindo e reprimindo, né? Reprimindo. Então eu comecei a me revoltar, sabe? Mas eu não podia muito me manifestar, porque as irmãs espanholas, elas eram todas oriundas da guerra civil na Espanha, né? Então elas muitas vezes seguravam um pouco essa questão, né? Porque elas não tinham assim muita formação política assim nesse sentido, né? Bom, e aí eu fui me conscientizando que esse regime militar não prestava mesmo, sabe? A gente precisava combater mesmo, e aprender muito desses professores com muito critério e fazendo assim uma média entre eles, né, aprendendo com eles, e na minha comunidade mostrar um pouco não tão forte aquilo que eu sentia, né? Mãe Dalina, você está me fazendo lembrar, né? Eu nasci 5 meses antes de se instalar no Brasil a ditadura militar, que foi a partir do 31 de março de 1964, né? 64, né? E eu lembro golpe muito militar, né? do golpe militar, e que assim trouxe muita repressão, né? Tem, por exemplo, eu li várias vezes lá em São Paulo, o cardeal Evaristo Arnes, né, coordenou a publicação daquele livro Brasil Nunca Mais, Tortura Nunca Mais. Aquele livro, né? Tem o livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, que depois virou filme, né? Sim. Tem mais de 15 filmes, né? Para quem ainda tem alguma dúvida, para perceber assim a crueldade, a desumanidade, diz assim uma coisa absurda, anticristã, que é a ditadura, né? A ditadura militar trouxe só mortes, né? Colocou os empresários para invadir a Amazônia, né? Começou a dívida externa do Brasil, reprimiu o que era o Médici, né? Que foi bem, né? Que era cérebro do Brasil, lideranças genuínas, todos foram perseguidos, ou exilados, ou matados, né? Frei Tito de Alencar, por exemplo, de tanto ser torturado, ele não aguentou, depois se descompôs psicologicamente. Foi martirizado pela ditadura também, exatamente, né? E falar do contrário já era comunismo, falava que era comunismo, quer dizer, socialismo, que era bom, né? Eles atribuíam que era o mal. Então nós não podíamos falar contra o governo, né? Então, e esses professores, quando as provas que caía, tudo, né? Você lembra que veio aquele presidente dos Estados Unidos, na época, né? Que mataram, então, quando eu estava em São Paulo, já mataram, então, os Kennedys, né? Lá dos Estados Unidos, né? John Kennedy. John Kennedy, isso mesmo. Então, e depois entrou, então, aquele da esquerda, da direita, né? Da direita, também militares. E aí, então, a gente não podia, assim, se manifestar, né? Então, você vê, não era só no Brasil, mas era, assim, mundialmente falando, que nem hoje, né? Também sempre puxando para o militarismo, que é uma coisa perversa, né? E os Estados Unidos espalhou e implantou ditaduras, não só no Brasil, mas no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru com Fujimori, em muitos países da África, né? Um absurdo, né? Muito, sim. Muito bem. Então, aí, nessa militância política do 64, que eu despertei, depois, então, já veio o Concílio Vaticano II, né? Que foi no 62, né? Que até aí 65. Aí já foi, então, abrindo. Aí eu comecei a me engajar na paróquia. Então, lá eu já comecei a dar catequese, então tem até uma foto que eu estou conduzindo as crianças para a primeira comunhão.
Eu entrei também na liturgia, né, da paróquia, um padre muito, padre Walter, que era jesuíta, me lembro até o nome dele, ele deixava a gente fazer e eu gostava porque ele abria, né? Então a gente fazia aquela liturgia bem aberta para os jovens, cantava, né? Aí começou também as campanhas da fraternidade também, que eu me lembro direitinho, né? A primeira campanha da fraternidade que eu participei, no 63, parece que foi. Exatamente, que a campanha da fraternidade, a primeira foi na Arquidiocese de Natal, depois em 63, quando eu nasci, aí se espalhou em nível nacional, né? Nacional. Já então, tem mais de 60 anos. E eu participava, né? Participava porque tudo que era assim, de bem para a igreja aberta, eu estava lá, né? E aí aprendendo muito. Aí então, nesse tempo, eu fui para Campinas também, já então, isso que eu falei, né? No 72 eu fui então terminar, fazer a faculdade, eu fiz pedagogia curta, né? Porque eu fiz também especialização em pré-primária, que era o objetivo mais para a gente poder coordenar a pré-primária. Fiquei 8 anos nesse colégio, né? E nesse entretanto, eu também ficava na paróquia, e eu tinha um grupo de jovens, coordenava os jovens, a liturgia, os cantos, tudo com os jovens na paróquia, lá de Campinas, Vila Nova, né, onde nós tínhamos o colégio. E então a gente, assim, na época a gente fazia a caridade de levar cesta básica para as pessoas mais pobres, era nesse sentido. Mas eu levava muito os jovens... É uma assistência social, né? Exato, mas eu levava muito os jovens para eles terem assim, uma visão um pouco mais crítica, né? Com as palestras do padre João Libânio, né? Que ele dava... João Batista Libânio? Exato. E eles adoravam, né? Ver ele falar, né? Teologia, tudo, né? Então a gente participava... Lá no Colégio São Luís, em São Paulo? Não, aí já era em Campinas. Ah, em Campinas. Em Campinas que eu tinha esse E trabalhava um pouco na diocese, da pastoral vocacional. A gente estava num grupo de lideranças de adolescentes, né? Sempre nessa linha um pouco mais comprometida. Por exemplo, o deputado Renato Simões, que está hoje no governo, né? Ele era adolescente na época que eu estava lá. E a gente trabalhou muito junto, né? Oh, que beleza. Então, depois eu fui fazer, no 78, né? Eu fui fazer um curso em Roma. Aí, caí do cavalo mesmo, né? Eu estava no colégio, numa escola onde tinha os filhos da classe média, né? Um colégio particular nosso, que hoje já não é mais, tem só o prédio, né? E aí eu fui então fazer um curso em Campinas, de Campinas, e eu fui para Roma, né? Fazer um curso com os professores da Espanha muito gabaritados, né? Eles eram, por exemplo, Antônio Pagola, que falava a cristologia, que me mexeu muito. Tinha um psicólogo também, que trabalhou muito assim, o interior da gente, o fora da gente também, né? Então eu tomei consciência dos meus problemas, então foi muito bom. Problemas e também dons, né? Que a gente estuda na psicologia. Também a Bíblia. Eu comecei então, olha... A primeira palestra foi com o Frei Carlos Mestres, viu? Lá em Campinas. Em Roma? Não, em Campinas. Não, quando eu voltei de lá, e eu fui já logo em Campinas, o Frei Carlos Mestres estava dando a primeira palestra, que ele também tinha voltado de Roma, não sei que ano, mas ele estava dando sobre como estudar a Bíblia, né? E eu então me encantei com ele. Aí comecei o CEBI, né? Que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estudos Bíblicos, isso mesmo, CEBI. Então eu comecei então frequentar, né? Mas uma das coisas que me deixou assim muito assim para os pobres mesmo foi um retiro que eu fiz com um tal de Padre São Felius de Itália, né? De Espanha. E ele falou sobre, deu um retiro que nos levou a conhecer melhor o Jesus libertador de Nazaré. Aí que eu comecei a
saber quem era Jesus de Nazaré, né? Que ele era ligado aos pobres. Ele fazia política também, né? Que hoje fala assim, não, Jesus não pode falar política na igreja. Mas Jesus foi político, né? Porque ele mexeu com todas as estruturas injustas, que nem você, Frei Giovanni, que mexe lá, né? No ponto mais cruel lá, né? Da perseguição e da corrupção, né? Dos grandes, você mexe. Então, eu te atribuo como você é um profeta realmente. Então, esses eram os profetas do nosso tempo que eu comecei a conhecer e comecei a assumir, então, essa caminhada libertadora, né? De Jesus Cristo. E aí, então, eu continuei fazendo os cursos bíblicos, né? E depois, voltando para o colégio, né, eu falei assim, não, eu não fico mais aqui. Se tiver uma fundação, e estava pensando em fazer uma fundação em Pernambuco, eu falei, eu quero ir. Aí me apontei para ir com as duas irmãs espanholas, inclusive. Aí primeiro foi a irmã Luísa, essa aí que está comigo, né, ela trabalhou muito no posto de saúde, que ela é mais da saúde. E eu, então, entrei na escola, também dando aula na escola, né, na escola do governo, né, e dando aula nas escolas, porque era gente que tinha um pouco mais da licenciatura, né, da faculdade, e também na igreja. A gente começou a fazer batizado, não tinha padre lá, né, a gente fazia batizado. Em qual município? Ah, tá, agora eu vou falar. No Exu, foi naquela época, do município 80, de Exu, no Pernambuco. Município de Exu, Pernambuco. No ano 80, né? Eu fiquei até 89, até 90, por aí. Na né? década de 1980. Isto. E eles, então, aí nós trabalhamos a SEBS, né? Comunidades Eclesiais de Base. Aí tinha umas comunidades que era bem assim, percebendo já assim, o lugar da igreja nas SEBs, na comunidades eclesiais de base. Aí nós demos preferência neles e nos envolvemos também no sindicato, que era o sindicato combativo, né? Não era o sindicato... É o Sindicato de Trabalhadores Rurais? Trabalhadores Rurais. O STR, né? Exatamente. Então, aí escolheram os representantes dos sindicatos, né? Nós trabalhávamos muito nessa linha. Aí depois nós fomos, então, no município de Trindade, porque tinha os padres italianos que nos chamou lá e disse assim, olha, vocês vão trabalhar conosco, porque nós fazemos uma equipe e vocês podem continuar aqui, né, em Exu, 60 quilômetros assim, né? Eu continuava com os jovens, a outra trabalhava a catequese, a outra trabalhava a saúde. E aí nós fomos morar em Trindade, junto lá, os padres moravam lá em Araripina também, né, outra cidade perto. E ficamos lá em Trindade. E lá em Trindade, então, eu coordenava os jovens, né, os jovens da cidade e rural, a PJMP, Pastoral de Juventude do Meio Popular. E aí, então, foi onde a gente, trabalhamos, nos manifestamos. Os jovens de Trindade, Frei Giovanni, eles começaram a falar alto sobre as injustiças que acontecia lá. E eles, então, perderam todo... Quem era empregado, quem tinha emprego, perderam o emprego. O que nós começamos a fazer? Criar um jornalzinho dentro da cidade para poder denunciar as injustiças que estavam acontecendo lá, roubo, né, da prefeitura e tudo. Ei, meu Deus do céu. Aí foi fogo na canjica, viu? Vocês criaram o jornalzinho? Era um jornalzinho. E era mimeografado ainda, sabe? No mimeógrafo? E ainda vendíamos eles para eles poderem se manter. E ainda pintar... Tinha um nome esse jornal? Você lembra? Eu não me lembro muito bem, mas tinha o nome de Coletivo da Juventude do Meio Popular. Aí vocês faziam as denúncias e distribuía? Distribuía. Era uma página, duas? Como é que era? Nossa, era umas 3 páginas. E o pior sobrava para mim, porque eu que tinha datilografar, né? E ainda passar no mimeógrafo. E aí, mas foi, olha... Mexeu, viu? Mexeu muito. Na escola, então, você nem acredita. Eu fazia assim, ó.
Era o tempo do Figueiredo? Não, deixa eu ver. No 80 era... Ei, meu Deus do céu, não sei que governo que era no tempo do 80. 84 foi as diretas já. 85 começou o Sarney, né? Acho que era o general Figueiredo ainda. Porque Figueiredo eu me lembro que eu ia na escola e eu analisava, né? Era a ditadura, que a ditadura militar foi até 85, né? Isso. Eles tinham um currículo da escola, né? Então a gente tinha que dar para os que iam se formar professores, né? E eu analisava de cima para baixo aquilo lá, que era tudo o contrário que nós pensávamos, né? Aí tinha vereadores na minha sala e ficavam doidos comigo, sabe? Doidos. Aí tinha um grupinho lá dos jovens, sabe? Bem para frente mesmo. Meu Deus, a gente revolucionou lá. Aí depois, então, você acredita? Nós começamos a trabalhar com o pessoal do interior. E aí inventamos de fazer as diretas já, fazer uma aglomeração do pessoal concentrado numa praça lá. Para gritar por eleição presidencial diretas já. Isso. E também na Constituinte, em 1988, né? Que fazia 100 anos, né? Da Lei Áurea. Isso. Da falsa abolição da escravidão, exato. Né? Aí nós esperávamos lá uns 40, 50 jovens, quando nós vimos caminhões que vinham do interior, sabe quantos? Mais de 400, entre pai, filho, bem de tudo jeito, né? Aproveitaram todo mundo, pegaram no caminhão e vieram lá. E os jovens liderando, eu tenho todas as fotos aí, joguei muito fora, né? Porque já não podia carregar mais, mas eu tenho aí no meu álbum e olha, todas as minhas... o lugar onde eu passei, eu tiro a foto e tá lá, pra gente não esquecer, claro. Porque eu não quero me esquecer história, disso, né? História. Então, e aí nós trabalhamos muito, fazíamos também, nós fomos até Recife com os trabalhadores, dois ônibus com trabalhadores para reivindicar como é que é? Na época era a emergência, porque eles estavam passando fome na seca, né? Frentes de emergência. Frente de emergência, que pagava R$15 para fazer lá aqueles trabalhar. Açudes, né? Para ficar cavacando lá. Isso é. Pois fomos... Porque a fome estava grande no sertão E eu brasileiro, fui com esses agricultores, se você acredita, nós passamos, e eu tinha um dinheirinho ainda para comprar uma jantinha lá pra gente, né? Mas não tinha para todo mundo. Pois eu fiquei sem comer, porque eu falei, se eles estão passando fome, eu também vou passar. Por que eu venho junto com eles, né? Então, aquele dia todo, nós ficamos uma noite, e um dia inteirinho, e outra noite que voltamos, sem comer nada, sabe? Depois, eu fui também fazer, foi a Semana Santa, e eu fui fazer numa comunidade bem longínqua, onde nunca ninguém ia, nem os padres iam celebrar missas nem nada. Fui lá. Quando eu estava já celebrando lá a Páscoa, né, de manhã... Isso era no município de Trindade? De Trindade, isso. Aí veio lá um da moto, né, que era um senhor muito combativo lá, que trabalhava conosco na SEBS, né, na Comunidade Eclesial de Base, e ele veio e falou assim, Idalina, vamos lá para Oricuri. Oricuri é o município também lá de perto de Trindade, o município de Pernambuco. Vamos lá, que eles estão querendo assaltar a feira. Não era certo isso, né? Mas Frei Gilvander, eles tinham que assaltar a feira porque eles estavam passando fome. E se não mexia assim, eles não assustavam o pessoal lá, os prefeitos lá, para dar jeito na comida do povo, né? Aí eu passei a Páscoa inteirinha aquele dia, né? Que nem Moisés lá rezando para que eles não se matassem, viu? Para que não se matassem, porque... E aí ia tacar a feira? Como é que foi? Porque eles iam tacar a feira, mas eles iam roubar, eles iam pegar somente feijão, coisa de comer, não ia pegar outra coisa, né? Era freio dos agricultores, do povo simples também, né? Diz que o rei Davi também, quando estava com os famintos, atacaram o Santo dos Santos e comeram os pães Exato. Sagrado, aí, então, né? Aí eles entravam no mercado lá, e aí então nós tínhamos que primeiro combinar com eles, né? Como que eles tinham que fazer para não ser atingidos, porque eles tinham matado, um ano anterior tinha matado um lá,
né? Então nós aprendemos isso, né? Falamos assim, então vocês não entram sozinhos, vocês entram uma turma. Aí então, entraram no mercado, começaram a tirar tudo, que era macarrão, arroz e tudo isso, para sair, aí fecharam a coisa, eles ficaram lá dentro, né? E depois para soltar eles, aí nós tivemos que ir lá. Depois mexemos também com o negócio do gesso, da agricultura, como é que é, a indústria do gesso também, uma exploração, era trabalhadores assim de regime de escravidão. Aí nós começamos isso lá no Agreste do Pernambuco também? Também lá, tudo lá. Aí nós fundamos o sindicato dos trabalhadores do gesso. Da produção do gesso. Aí prenderam as lideranças. Quando nós tivemos que vir para Maringá, para a Assembleia da Congregação, eles prenderam eles lá, na cadeia. Nós voltamos, nem tomamos café nem nada, fomos às 3 lá em Oricuri, na cidade onde eles estavam presos, né? Para negociar lá a soltura deles, né? Aí inventamos lá um negócio para eles não sair da categoria, para não perder todo o tempo de trabalho que eles tinham feito. Tinha gente lá que estava empregado naquela fábrica, 18 anos, sem direito nenhum, sem fichar. E nós conseguimos. Quer dizer, não ia ter jamais direito à aposentadoria, né? Quando eu saí de lá, aí eles conseguiram, me escreveram dizendo, o fulano conseguiu já ser pago todo o retroativo. O INSS retroativo, para poder ter direito a se aposentar. Então, toda essa luta assim, né? Essa luta que para mim... Luta pelos direitos trabalhistas e sociais mais sagrados, né? Se envolvia em tudo, né? Então, essa luta, Frei Gilvando, era assim. E parecia que a gente não fazia nada, né? Mas depois a gente viu os resultados, assim, né? De que muita gente saiu. Ai, meu Deus do céu, não sei se eu vou falar muita coisa aqui, viu? Então... Confira aí, você fez uma colinha aqui. De vez em quando você vai conferindo aí para ver se esquecer alguma coisa, né? No ano 91, aí eu fui para Mato Grosso. Mato Grosso, Barra do Bugres, a paróquia da Barra do Bugres. Mas só que aí eu fui, lá a zona da cana, né? Dos canavieiros. Lá nós começamos também a lutar. Monocultura da cana. E todos os canavieiros que também em regime de escravidão, a coisa mais horrível, nós fazemos manifestação, tem as fotografias aí também. Boias frias da cana. Muito, nossa gente, tem cada caso de lá que a gente se arrepia, né? Está em que região mesmo? Bugre? A Barra do Bugres. Perto de qual outros municípios lá no Mato Grosso? Fica a 60 quilômetros de Cuiabá, da capital, né? Só que eu fui dar aula em Nova Olímpia porque nós precisamos também da manutenção para a comunidade sobreviver, né? Porque nós éramos todas professoras, então a gente trabalhava na escola para poder ir, mas assim mesmo a gente lutava. Um meio de sustento para a comunidade religiosa, né? E me incumbiram lá para acompanhar umas 5 meninas vocacionadas, mas eu passei um ano lá, o ano 91, o ano 92 eu já fui para Nova Olímpia, fiquei um ano lá, depois eu fui, fiquei 91, 92 e 92, 93, 94. Isso, 94, então eu saí de lá, né? E eu fui, ainda estava lá. Em Nova Olímpia, além da escola, acompanhei a CPT. Comissão Pastoral da Terra. Isso. Né? Aí com a CPT de Cuiabá, eu participei então dessa luta dos canavieiros, né? Que eram os donos da cana, que explorava. Então nós conseguimos assim fazer muitas manifestações, tem as fotos também aí, para poder pressionar eles ter mais condições de vida. E quando eu voltei de lá de novo, eu não estava mais em Pau de Arara já, né? Eles já estavam nos ônibus, né? Aqueles caminhões de boia fria, né? Isso. Depois, então, aí eu fui aí depois no 95... 95, século passado, 1995. 1995,
e eu fui para sudoeste do Paraná. Era todos pequenos produtores. E me envolvi também lá na luta da CPT também. Quais municípios? Os municípios de Planalto. Planalto e toda a região lá, né? E também nossa comunidade eclesial de base, inclusive eles quiseram que eu ficasse de coordenadora da diocese, né, das comunidades eclesiais de base. Nós participamos do Maranhão no 1997 da SEBS, né? Do Encontro Nacional da SEBS, que é o Intereclesial, né? Que aconteceu em São Luís, no Maranhão. E aí nós somos... Acho que foi o nono, né? De caminhão, acho que foi o nono. Nós fomos de caminhão, de ônibus, nós fomos do sul lá em cima, né? E sudoeste do Paraná até São Luís, capital do Maranhão. Exatamente. Aí então, lá nós fomos, inclusive, foi muito interessante, né? Porque lá então eu entrei na escola também, com essa finalidade, e depois lá nós fizemos, veja bem, com as minhas alunas de 8ª série, nós fomos num encontro regional, né, sobre a água, né, ecologia. E as meninas dramatizaram, fizeram uma coreografia muito bonita, que eu ensaiei com elas, né, e fizeram muito bonito, que eles ficaram assim, encantados com aquelas meninas, né. E, bom, lá a gente trabalhou então também com os pequenos produtores, com o incremento das comunidades eclesiais de base e também na escola. E depois eu fiquei coordenando um pouco as pastorais da paróquia. Na paróquia era Nossa Senhora de Lourdes, né, lá de Planalto. Né? Sudoeste do Paraná. E lá eu tive que ajudar a fechar a casa, né? Foi 33 anos que nós estávamos lá, eu tive que fechar a casa. Aí eu fui para fazer uma experiência, uma espiritualidade na nossa congregação, no berço de Santa Joaquina, lá onde Santa Joaquina nasceu, viveu e morreu. E tem os restos mortais dela. Todas as irmãs nós vamos sempre lá, que a gente vai, geralmente assim, quando a gente tem de 10 anos para cima, né, de vida religiosa, a gente vai. Eu já estava com 30 e tantos, né, então me aposentei e fui. Aonde é que é? Lá em Vic, Barcelona, Espanha. E lá, e eu pedi para fazer meu ano sabático, mas o ano sabático eu queria fazer uma experiência com o Sem Terra, com o MST. Morar com eles num assentamento ou num acampamento. E foi um acampamento, e eu fui. Só que eu planejei para ficar uns 6 meses, e eu fiquei um mês só e fiquei doente. Já estava estressada, porque as irmãs tinham saído de lá, tudo psicológico, tudo, né? Atingiu toda a gente. E então eu fiquei doente e não consegui. Aí fiquei um pouquinho em Campinas e depois eu fui para a Espanha, né? Lá na Espanha, quando eu apresentei em forma de poesia, que é uma pena que eu deixei, que eu já mandei ela para lá, né? Quer dizer, já extraviou já, mas era uma poesia bem grande de toda a experiência que eu tinha tido de missão, né? Em toda essa época, assim, que eu estou contando para você. Aí, todas as irmãs, num grupo, né? O grupo das irmãs tinha que fazer essa narrativa, né? Da sua experiência de missão. Quando eu fui falar, a minha coordenadora era também do tempo da guerra civil. Ela não me deixou nem terminar, porque ela falou que eu estava ligado ao marxismo. Só que depois, na minha poesia, e eu divulguei lá, e teve um médico... Aí você ia falar assim, graças a Deus, que eu não estou ligado aos capitalistas, né? Aí eu dei para um médico, o médico achou tão bonita a minha poesia, falou assim, eu quero. Pois eu vou traduzir, vou mandar traduzir essa coisa em espanhol e vou divulgar para todo mundo. Eu falei, bom, então valeu, né? Pelo menos eu vim até aqui, ela não quis. Mas ela ficou Nós vamos conseguir cópia dessa poesia, viu? Ela ficou... Mas eu falava tudo, sabe? Toda a minha experiência com os jovens, coisas que a gente tinha feito. Aí quando eu falei do MST, menino, aí a porca torceu o rabo. A irmã ficou incomodada, né? Bem,
Mas aí, então, depois aí eu voltei para o Brasil, né? Fiquei lá, acho que uns 2 meses, né? Nessa experiência. Depois voltei para o Brasil e aí fui lá para o Custódia, outra vez em Pernambuco, né? Lá a gente trabalhou mais a nível de paróquia, né? Mas mexemos também um pouco lá com os bairros, né? Onde não tinha água, então a gente... Em qual município? É o município de Custódia, Pernambuco. Né? Fica a 300 quilômetros da capital. Ela não, assim, divisa assim com a Agreste e Sertão, né? Certo. Então fiquei lá do 2001 a 2004. E aí quando me transferiram de novo para o Mato Grosso, para Lucas do Rio Verde, que era um município também de soja, né? Monocultura da soja. Cultura da soja. Nós trabalhamos um pouco nas periferias. Lucas do Rio Verde é aquele município que ficou famoso pelo agrotóxico. Pulverização de agrotóxico aérea. Pulverizar em cima de uma escola lá e adoeceu as crianças. Não, as crianças mamavam leite contaminado. E teve 2 filmes, O Veneno na Mesa. O Veneno na Mesa? O Veneno na Mesa. Do Silvio Tendler. Acho que era. Acho que é o documentário que mostra que fizeram exames e encontraram agrotóxicos no leite materno que as crianças estavam tomando. E todas nasciam com no município câncer. de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, né? Do Mato Grosso. Nascia já com câncer. Já nascia com câncer, né? Pois é. Em Mato Grosso, que isso aí nas ondas do agronegócio, né? Do agronegócio. Que eles dizem que é pop, que todo agronegócio que está gerando epidemia de câncer, né? Exatamente. Hoje os grandes cientistas das universidades aí demonstram que nós estamos hoje no Brasil, lamentavelmente, no meio de uma gravíssima epidemia de câncer. São quase 250 mil pessoas morrendo todos os anos com câncer, né? Todos os dias a gente tem notícia de gente morrendo de câncer, gente que pegou câncer, tá muito grave, né? Muito bem. Aí então, mas eu estava já cotada para ir para Manicoré, né, no estado do Amazonas, Manicoré, Amazonas, né? Então, aí a que é diocese de Humaitá, lá na beira do Rio Madeira. Beira do Rio Madeira, isso. Então, a CRB e a diocese de Humaitá... CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, né? Do Brasil, isso. Nos convocaram, né, para a gente ir. Eu fui numa comunidade intercongregacional. E aí éramos 3, então a nossa missão consistia em as comunidades ribeirinhas, né? Mas eu coordenei uma horta comunitária que no tempo do Lula, foi bem no tempo do Lula, que foi em 2005 a 2009, né? Então ele tinha o plano da agricultura familiar. E também da alimentação nas escolas. Isso, a SUNAB, né? CONAB. A CONAB, isso. Não, mas era a Bolsa Família, né? Bolsa Família. Mas ele também estendeu outro programa que até foi Frei Beto que assessorava, que ele era do Fomicero. Da Fomicero, né? E eu participei então do seminário lá com o Frei Beto, e lá em Campinas Grande, lá de Paraíba. E aí então, lá nós então trabalhamos com ribeirinha, mas aí eu coordenei uma horta comunitária de plantação de verduras, porque era o foco do plano, né? E foi muito bom, porque a gente fornecia então a verdura para as famílias quase não tinham muito costume de comer verdura, então lá a gente... Foi muito bom aquela coisa, só que depois que eu saí, que eu tive que ficar com os ribeirinhos, ficar em toda a pastoral lá, eu não estava aguentando mais, sabe? Eu trabalhei demais lá, mas demais mesmo. E então aí lá foi assim muito bonito, porque a gente pelo menos consumiu aquele valor, né, que o governo mandava, com toda a honestidade, com todos os, assim, também para dar exemplo para quem fosse coordenar, fizesse a mesma coisa, né? E então lá eu trabalhei muito com as crianças, porque eu fui no 2006 e 2007 era
era a Amazônia, né? Do Era- ventre da terra, o grito que vem da Amazônia, né? É, isso. Teve campanha da fraternidade, acho que em 2007, né? 2009. 2009? Mas esse foi o último que eu participei, que eu trabalhei 2009. lá. Teve Mas- o sínodo da Amazônia também, Isso. né? Mas antes eles era da Amazônia mesmo, né? E as crianças, eu ensinava para elas dramatizar para os pais, né? Assim, o refrão da campanha da fraternidade, do canto da campanha da fraternidade, é uma gracinha, né? E eles, olha, adoravam, sabe? Pegaram tão bem, assim, sabe? Saber respeitar as coisas da natureza, tudo, né? Então foi um trabalho lindo com as crianças. E eu deixei para as outras irmãs, a outra que trabalhava com a pastoral da criança, e das outras, eu falei, você fica com a parte de celebração, tudo, né? Fazer até batizado, casamento, tudo. Casamento não tinha muito, mas batizado tinha bastante. E aí a gente fazia tudo isso na paróquia dos salesianos, né? Tudo com barco, a gente andava lá de canoa, de barco, de tudo. Isso foi uma experiência no Amazonas. Isso aí, andando lá no Rio Madeira. Madeira, isso. Que tem mais de 1000 quilômetros, né? Eu tive a alegria também agora em abril de assessorar durante 4 dias um encontro de formação das lideranças ribeirinhas lá na cidade de Humaitá. Ah, meu Na Deus, beira olha do Rio que Madeira, né? coisa, então. Dom Francisco está lá ainda, né? Dom Tá Francisco. firme lá. E os ribeirinhos denunciando, né, que aquelas duas grandes hidrelétricas com as duas grandes barragens tão próximas de Porto Velho, a barragem de Santo Antônio e a de Giral, assim, crucificaram o Rio Madeira. Rio Madeira que tem mais de 1000 quilômetros de extensão, né? Eles falaram que agora atrapalhou demais a vida do povo, porque primeiro o regime de cheias não funciona mais, porque os ribeirinhos não podem mais plantar nas várzeas, porque eles não sabem a hora lá na barragem que eles vão soltar água, e dependendo lá dos objetivos de gerar mais ou menos energia, eles soltam água, vem, passa em cima da plantação deles, mata tudo, Tá né? bem, olha. E depois também uma série de venenos que está vindo no meio da água suja, mortandade de peixes, né? O garimpo também, infelizmente, acontecendo muitas coisas agredindo o Rio Madeira. É uma injustiça socioambiental muito grande, né? Terrível, né? Então, bem, depois então eu vim, nessa época eu fui para Barra do Bugres de novo, né? Porque a Barra do Bugres é lá no Mato Grosso. Então, mas fechar a casa também, vamos fechar comunidades lá, sabe? Também me custou muito, porque 30 e tantos anos também. E eu tenho o nome de fechadura de casa, sabe? Porque todo lugar eu Você é missionária, mas tem que chegar na comunidade, trabalha e tem uma hora que tem que partir, né? Quando a gente vê que tá, mas isso não Uma é nova só frente. eu, não é só eu, né? Mas é todas as irmãs que têm um discernimento sobre aquilo. Fui para Barra do Bugres e tudo, mas fiquei muito doente mesmo, porque aquilo foi assim, acumulando tudo, né? O trabalho muito extensivo, né? Aí, mas graças a Deus saí também da doença, né? Uma doença embolia pulmonar, mas eu peguei lá em Cuiabá, então meu irmão que é médico e tudo, me acudiu, né? Pronto, então eu saí dessa também. Bem, e vim para aqui, para Belo Horizonte, que até hoje eu estou aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, me envolvi muito na pastoral da criança no começo, porque a irmã Dedé também é da pastoral da criança e me deixou essa incumbência, né? Aí a gente trabalhou muito com a multimistura, tudo com o resgate da pastoral da criança, tudo, né? E também participando todos nesses lugares que você realmente ajudando muito na luta das ocupações, luta por moradia, é verdade, né? Que eu nem citei isso daí, mas das ocupações que a gente visitava todas as semanas, né, lá na Rosa Leão, lá na Esperança, acho que você teve na Dandara também, não teve? Dandara também, exato, começamos lá na Dandara, depois vi que tem muita gente que estava na Dandara, falei, vamos para onde que não tem lugar, que não tem gente. Lá, Zila Exposto, ocupação Zila Exposto, Helena Greco, aqui na Zona Norte de Belo Horizonte. E eu estava com muita vontade agora, quando eu voltar para cá, eu quero dar uma chegadinha lá de novo, sabe? Porque não sei como é que está. Bem, mas então, aqui, eu acho, Giovana, que você foi um incentivador da minha missão aqui. Você foi um dos, né? Porque tem outras pessoas. Mas eu admiro muito a sua luta, né? Que você está em tudo. E eu
E eu adoro ver os teus vídeos, sabe? Onde você está lá com o cigano, lá com as mineradoras. Então, e aí aqui, então a gente se detém mais nessas lutas assim populares, né? Que você conhece muito bem. Nem narrei muito porque é uma coisa que ainda eu estou continuando, né? E até que Deus, com 85 anos, o ano passado, parece que Deus me chama, não sei se foi um vacilo meu ou o vacilo dele, né? E eu fui para Brumadinho. Brumadinho a gente foi com o objetivo de... Que é um município aqui vizinho de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, isso mesmo. E aí é onde aconteceu, né, a tragédia, crime, né, da Vale, que foi o rompimento da barragem de matou 273 pessoas sepultadas vivas, né? Vivas. E agora a gente escuta, a gente foi com essa incumbência de ouvir os clamores das pessoas. Mas você acredita, Frei Gilvander, que a gente nem toca no assunto porque a gente renova aquela dor? Aquela ferida. Até hoje eles estão chorando, é um luto permanente, né? Agora eu falo assim, olha, aqui em Brumadinho não tem gente pobre, não tem mesmo, a gente está mais também localizada no centro, né? Porque a gente não foi nas periferias. E eu não posso ir muito por causa que muita ladeira, assim, eu não posso andar muito porque eu tenho esse problema de locomoção. Então a irmã Vera fala assim, mas aqui tem a pobreza da dor, né? Porque realmente é muita dor. Agora, eu estou vendo assim que em Brumadinho também, eu acho que eles estão muito ainda sem a gente poder mexer com as estruturas injustas. Eles têm muito medo de entrar nessa questão de denúncia, né? Então, eu estou assim, numa interrogação. Se eu vou ficar até o fim do ano, porque no fim do ano a gente vai encerrar o projeto, né? E a gente já vai, cada uma para a sua congregação, porque a outra já saiu, inclusive, a outra já era leiga e ela saiu para ir morar sozinha. Então nós duas ficamos e aí não sei se eu volto agora para a minha comunidade aqui, né? Para continuar com as mesmas lutas. E no bairro Mantiqueira, em Belo Horizonte. Isso, ou se não, eu fico até o fim do ano, né? Porque as minhas coordenadoras falam que eu, com essa dor que eu tenho, muitas vezes me dá uma crise ciática muito forte e eu não consigo nem andar, né? Ela fala que até agosto eu dou um prazo para mim me decidir. Mas eu acho que eu vou ficar até o fim do ano, né? Para a gente poder cumprir lá todo o projeto que nós assumimos, né? E depois a gente vem para cá, aqui para Mantiqueira, né, onde está a comunidade das Irmãs Carmelitas da Caridade Vedruna, cuja uma das irmãs é a minha irmã mesma, a irmã Virma, né, que está aqui, e a irmã Josefa e a irmã Luísa. Então vou me integrar nesta comunidade e continuar a luta por aí onde eu posso. Ô, irmã Idalina, história linda, marcante, que beleza. Você escutando, você contar a sua história aqui desde seu nascimento, infância, adolescência, juventude e sendo missionária em muitos estados do Brasil, inclusive na Espanha, na Itália, continuando firme, já no alto de 86 anos de idade. Que beleza, passa um filme na minha vida aqui. Eu falei, gente, que beleza. E eu que gosto muito de, aliás, descobri nos últimos 15 anos a importância da gente lutar e comunicar, né? Priorizar e valorizar a minha comunicação, porque a gente tem um avalanche, um tsunami da mídia que dissemina um monte de mentiras e fake news, então a gente tem que ir comunicando. Aí fiquei muito feliz de ver, por exemplo, você falando, olha lá no Agreste do Pernambuco, lá que lutar, nós fizemos jornalzinho e era no mimeógrafo com álcool, não era? Digitava na máquina, uma hora saía bem, outra saía ruim, para fazer as denúncias que o prefeito fazia para a justiça acontecer. Que maravilha, né? Irmã Idalina, parabéns, parabéns, que a luz e a força divina continue te guiando, você continue com saúde, né? Obrigada, e você é a expressão viva de Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, de Deus Pai, Deus Mãe, do Grande Espírito, Deus invocado sob tantos nomes no nosso meio.
né? Obrigada. Continue sendo essa Eu não sei se eu... semeadora se eu- do reino de Deus. Eu tenho assim na cabeça quase tudo, né, que a gente foi desenvolvendo, mas eu não acredito muito, né, assim, colocar de forma assim mais simples, né, mais simples, mais curta, porque também é muito longa, nosso vídeo ficou muito longo. 86 anos de história, aqui deu 1 hora. A senhora resumiu muito. Obrigada. Cada Joana. missão dá para fazer um grande vídeo, reportagem, né? Olha, se fosse se fosse o Zema que me convocasse para fazer uma história minha, eu não ia falar para ele não, mas para um profeta como você, que está me ensinando tanto, eu aceitei, viu? Tamo junto. Eu que sou seu discípulo e aprendo muito com você, irmã Idalina. Obrigada. Um abração. Ó, quem gostou, compartilhe e divulgue essa mensagem aqui, porque tem aquele grande teólogo da Europa que diz, ó, no século 21, os cristãos serão místicos ou não serão cristãos. E místico no sentido de dar o exemplo, né? Dar o exemplo de verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Então, quem gostou, compartilhe para que esse exemplo de missão da nossa querida irmã Idalina Barion, das Carmelitas da Caridade Vedruna, possa inspirar outras pessoas também. Um abração. Tamo junto. Obrigada, obrigada. Como diz, até a vitória sempre, né? É isso. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música, é a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus